Meus irmãos, que alegria poder participar com vocês desta semana denominada Semana do Lar. Eu quero saudar todos vocês que reúnem aí na Casa de Oração da Buarque, em Itaperuna, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E repartir com vocês, durante esse período, falar um pouco a respeito de família, e eu quero tratar de um assunto que tem uma importância muito grande. A família é esse lugar, inclusive o lar, é um lugar de ensino e é um lugar de aprendizado. Eu lembro que algum tempo atrás eu recebi uma mensagem, um texto, melhor dizendo, e esse texto ele diz o seguinte: a família é a primeira, a mais importante e a melhor escola do mundo. Se essa escola falhar, as outras não terão êxito. É na família que nós somos preparados para a vida. Mas antes de termos filhos bem-sucedidos, precisamos de pais comprometidos. Os pais não apenas geram, mas também criam os filhos à sua imagem e semelhança. Por isso, os pais precisam educar a si mesmo antes de educar os filhos. Precisam amar a Deus para depois ensinar seus filhos a amá-lo. O ensino que transmitem aos filhos precisa estar primeiro em seu coração. Só então os pais ensinam com eficácia. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. O processo da aprendizagem exige repetição e criatividade. Os pais precisam inculcar na mente dos filhos as verdades de Deus. Isso significa que devem repetir as coisas até que esse ensinamento seja assimilado. Mas não basta repetição, é preciso criatividade. Os pais precisam falar aos filhos quando estão assentados em casa, quando estão andando pelo caminho, quando fecham as cortinas do dia e logo de manhã, quando se levantam para uma nova jornada. O resultado desse ensino é garantido. As Escrituras dizem em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O texto que eu quero olhar com vocês nessa ocasião é o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 1, nós vamos ver o sábio Salomão trazendo o relato de um pai que procura instruir o seu filho. Se você olhar os primeiros capítulos de Provérbios, você vai perceber este pai que fala constantemente com o seu filho. E esta missão é nos dada também, porque os pais eles têm essa responsabilidade de ensinar os seus filhos. Então, eu quero olhar com vocês o texto de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8, quando diz: meu filho, preste atenção à correção de seu pai, não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. E eu quero abordar com vocês nessa ocasião a única maneira que nós encontramos aqui de frear, melhor dizendo, impedir que nossa família, que os nossos filhos sejam seduzidos, atraídos, fascinados, inclusive por esse ambiente. O Senhor Deus, sabendo disso, Ele solicita, Ele fala de forma enfática para que os pais venham ensinar constantemente os seus filhos. E aqui nós temos a figura desse pai, enfatizando, trazendo: filho, observe, atente para aquilo que o seu pai tem a dizer.
Em primeiro lugar, quem é responsável por essa instrução? Lá no início eu falei para vocês que a família, o lar é esse lugar de ensino e é esse lugar de aprendizado. Quem é o responsável pela instrução? Por essa transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino, de treinamento? Quem é responsável também por essa correção? É óbvio, a resposta nós temos aí que são os pais, nos versículos 8 e no versículo 9. E qual será o resultado desse aprendizado? Logo percebemos no versículo 9 que diz: o que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça. O resultado disso é que logo será percebido. Meus irmãos, no ambiente familiar, nesse lugar de ensino e aprendizado, onde a participação dos pais é proeminente, os filhos eles são confrontados e lembrados de que não devem deixar de lado a instrução paterna e a instrução materna. Olha o que diz o versículo 8. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Não deixe de lado a instrução de sua mãe. Porventura, os filhos que estão nos assistindo nesse momento, eu quero encorajar vocês a atentar mais para as instruções que os seus pais estão repassando, inclusive as instruções das Escrituras. Vejam que a didática que eles recebem é capaz de reprimir as práticas malignas que diariamente se apresentam. E eu quero abordar com vocês como é possível combater esse assédio. Como é possível frear todo esse desejo que vem com força sobre a nossa casa, sobre a nossa família? A primeira coisa é através da rejeição aos convites sedutores. Vejam que o texto diz: meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Observem o versículo 15 de Provérbios 1, quando diz: meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. A abordagem que eles fazem, o assédio que é demonstrado aqui, o desejo que os pecadores têm, tem algumas finalidades. A primeira finalidade que eu quero trazer é passar o tempo, é uma diversão nada salutar, essa maldade, essa prática. Vejam o versículo 11, quando diz: talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscadas contra inocente só para passar o tempo. Vejam que não há nada de bom aqui, não há nada de edificação. A proposta que os pecadores trazem, o convite que eles estão lançando, simplesmente é passar o tempo, é uma diversão nada salutar. A segunda coisa é promover a destruição de vidas. Vejam o que diz o versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura? Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova? A intenção deles é matar, destruir. E sem dúvida, podemos fazer referência àquilo que o Senhor Jesus nos disse com respeito à intenção de Satanás. A sua proposta é maligna. Ele veio exatamente para roubar, matar e destruir. A terceira coisa que destaco com vocês aqui, quando falo de rejeitar esses convites sedutores, é que a intenção deles era enriquecer ilicitamente, era levar para casa o que não é seu. Olha o que diz o versículo 13 e o versículo 14 aí de Provérbios 1. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. É uma proposta tentadora, mas esta proposta é destrutiva. Eles estão querendo simplesmente enriquecer de forma ilícita, levar para casa o que não pertence a eles.
A riqueza que vem como resultado do roubo e do derramamento de sangue torna-se combustível para destruir os próprios transgressores. Irmãos, as famílias que estão cedendo a esta proposta hoje, certamente sofrerão muito. E vejam qual é o alerta de Salomão, para que tomemos cuidado, para que não venhamos deixar de instruir nossos filhos, instruir aqueles que estão em nossa volta, para não ceder a esses assédios. E esses assédios continuam diariamente. Por isso que o Senhor Deus disse com muita ênfase para que os pais pudessem em todo o tempo ensinar os seus filhos. Não é só no domingo, não é só no sábado, é todo o tempo. Por isso eu quero encorajar vocês que nos acompanham, que nos assistam, a voltar àquele momento de leitura das Escrituras em casa. O momento de oração, o momento de instrução das Escrituras é fundamental. Uma vez que falamos que é através da rejeição aos convites sedutores, essa é uma forma de reagir, a segunda coisa é não perder a perspicácia do perigo. Salomão diz que as aves, quando percebem as redes que estão sendo armadas por caçadores, elas logo se afastam. Quero olhar com vocês o versículo 13, quando diz assim: encontraremos todo tipo de riqueza, encheremos nossas casas com tudo que roubamos, venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. E aí no versículo 15, meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Verso 17, se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. O pássaro, ele tem essa percepção. Se alguém está armando uma armadilha, ele foge dali. Então, ele deseja que os filhos, que nesse ambiente familiar a gente não deixe de instruir quem está à nossa volta, para que não se perca essa perspicácia do perigo. O perigo está diante de nós. Os pecadores não estavam preocupados com isso, gente. Diferentemente dos pecadores que, tomados pelo engano, eles são afastados da sensatez, da lucidez, da noção que o perigo os enredou. Eles não estão mais tendo essa condição de discernir que aquilo está errado. Eles estão cada vez mais envolvidos em práticas pecaminosas, perigosas. Então, aquilo que deveria fazê-los sair daquele ambiente, pelo contrário, eles estão mais próximos daquilo. Então esse é um alerta que as Escrituras nos trazem através de Salomão, dos quais os pais, todos nós, devemos alertar, inclusive no ambiente familiar. A terceira coisa é ter a percepção de que o percurso que os pecadores insistem em prosseguir é um percurso destrutivo. Olha o que diz o versículo 18 e o verso 19. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmo. Eles tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Meus irmãos, ter essa percepção de que o percurso que os pecadores insistem em prosseguir é destrutivo. Então nós precisamos nos lembrar disso constantemente. E a minha oração diante desse texto e o desafio que eu quero deixar com vocês nessa ocasião é que sejamos confrontados e lembrados que não devemos deixar de lado as instruções obtidas no lar. O segundo desafio é que são essas instruções que evitarão que os filhos sejam tragados e seduzidos pelos pecadores. Não pensem que isto cessou, este assédio cessou, pelo contrário, todos os dias nós somos assediados.
Todos os dias o nosso lar é alvo, não só de ataques, mas daqueles, obviamente, que querem ver a destruição dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso ministério. Por isso eu quero relembrar vocês hoje à noite, olhando especificamente para esse texto. Como é que nós vamos combater esse assédio? A primeira coisa, irmãos, olha, afaste-se disso. Rejeite os convites sedutores. Pode parecer bom, mas isso me fez lembrar aquele texto de Provérbios que pode parecer caminhos bons, mas são caminhos de morte. A segunda coisa, não perca essa percepção do perigo. Não se aproxime mais, não prossiga. É perigoso, lembre-se disso. Lembre-se deste exemplo que Salomão traz com respeito aos pássaros. Eles não se aproximam. Quando percebem que uma armadilha está sendo feita, eles não chegam perto. E a terceira coisa é ter essa percepção que o percurso que os pecadores insistem em prosseguir é destrutivo. Você já sabe qual será o fim deles. Não podemos nos esquecer disso. Então, queridos irmãos, nesse tempo com vocês, denominado a Semana do Lar, eu quero encorajar, não deixe de instruir. O lar é esse ambiente de ensino e esse ambiente de aprendizado. E o que é que você está ensinando? O que você está aprendendo? Você filho, você pai, você mãe, vejam quais são as suas responsabilidades. Logo no início eu falei da responsabilidade dos pais, que é a responsabilidade de instruir, de ensinar, de repassar. E foi o Senhor Deus quem nos incumbiu dessa responsabilidade. Por isso que temos que fazer isso em todo o tempo. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa exposição com vocês, levando-os a refletir. O que você está ensinando? E o que é que você está aprendendo nesse ambiente familiar? Lembre-se, a família é esse lugar de ensino e é esse lugar de aprendizado. É de suma importância tratarmos desse assunto. Não deixarmos que outros venham instruir aquilo que nós devemos instruir no nosso ambiente familiar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar no cumprimento desta missão e que, de fato, em sua casa, seus filhos, sua esposa, você como pai, estejam sim aprendendo, mas estejam ensinando. Continue. Esta missão não cessa, porque a sedução, os atrativos são muitos. Diariamente são colocados diante de nós. Mas não deixemos de dizer, especialmente para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, como disse Salomão aqui, meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. É o que diz o versículo 15, não vá com ele, afaste-se disso, não perca esta percepção. Eu gostaria de orar com vocês, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão especial, tão oportuno que Ele nos deu para repartir com vocês nessa Semana do Lar esse tema. Família, um lugar de ensino e um lugar de aprendizado. Tá? Aquilo que aprendi no lar com os meus pais marcou a minha vida. Tem sido o norte hoje da minha caminhada. Então eu gostaria de orar com vocês para que o Senhor Deus os abençoe nessa missão. Senhor, obrigado por cada família que reúne ali na casa de oração da Buarque. Muito obrigado pela disposição desses irmãos no decorrer dessa semana
de tratar dessa temática família e denominar esse tempo como a Semana do Lar. Que o Senhor continue conduzindo, sustentando, fortalecendo o ambiente familiar de cada um dos nossos irmãos. Pedimos pela restauração de vidas também. Caso alguns hoje estão reconhecendo que o lar não tem sido esse lugar de ensino, não tem sido esse lugar de aprendizado, não tem sido um lugar de crescimento, que o Senhor possa restaurar. Se eles estão percebendo que cederam aos convites sedutores, que hoje reconheçam e retornem para o Senhor, confessando os pecados, e assim possam voltar a ensinar aquilo que o Senhor realmente deseja e a fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Abençoa os meus irmãos. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um e oro assim no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Foi um grande prazer participar desse tempo com vocês, dessa Semana do Lar. Que Deus abençoe e eu espero, numa ocasião oportuna, revê-los. Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe.